Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira. Pois é, vencemos mais uma semana, graças ao nosso Deus. E aqui estamos novamente para mais um Café com Deus, nos debruçarmos sobre alguns provérbios e refletirmos sobre sabedoria para a vida. Precisamos aprendermos a viver um pouco melhor. E hoje eu quero fazer do capítulo 1 de Provérbios, ler aqui o capítulo 1, verso 1, um pedacinho do 2 e do 4, para que possamos usar como base para a nossa reflexão sobre sabedoria para viver. Que você possa agora, quem sabe saindo para o trabalho, voltando do trabalho, quem sabe até mesmo tomando o seu café da manhã, ser ministrado pela palavra de Deus. O escritor diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No comecinho do 2 ele diz: eles ajudarão, lá no verso 4, a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então escute novamente, verso 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E eles ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, hoje eu quero pensar um pouquinho com você, refletir, gerar algumas provocações a despeito da prudência. Então, hoje, pensando no tema geral que é sabedoria para viver, nós vamos entender um pouco melhor o que a palavra nos orienta em relação à prudência. Como eu falei no início desta série, que tem alguns fatores que são de extrema relevância para que possamos conduzir ou nos portarmos de forma sábia frente à vida. E dentre esses fatores está a sabedoria, a prudência em nossas decisões, a maneira como lidamos com as informações e as situações difíceis do cotidiano da nossa vida. Então, hoje nós vamos especificamente pensarmos um pouco sobre a prudência, porque a prudência ela é uma virtude que nos leva a evitarmos toda e qualquer ação que possa ser temerária, que possa gerar algum transtorno, que possa gerar alguma dor, alguma tragédia nas nossas vidas. Então, o prudente é aquele que age com cautela, é aquele que tem bom senso. A pessoa prudente, ela é capaz de discernir, de fazer as suas escolhas de forma correta, de decidir corretamente no seu dia a dia, em todas aquelas pequenas decisões que nós somos obrigatoriamente levados a tomar no nosso dia a dia. Em geral, uma pessoa prudente, ela é muito cautelosa, ela é reservada, ela tem os seus cuidados, as suas reservas. Pois bem, o dicionário Wycliffe tem um termo hebraico que fala arum, que é usado para dar o sentido a esta palavra no hebraico, a palavra prudente. E ela dá um sentido de que prudente é aquela pessoa sensata, aquela pessoa equilibrada. No grego já a palavra que trata da prudência é o sinetos, que enfatiza uma decisão inteligente. É alguém que pensa e decide de forma inteligente, que não é levado pelas emoções, que não é levado pelo calor do momento, que reflete, que avalia, que analisa. Já no dicionário Vine, a palavra grega proimnesis, ela denota sabedoria prática, ou seja, o prudente é alguém que põe em prática a sua sabedoria. É alguém que sabe avaliar uma ação antes de fazer. É aquela avaliação que precede a ação. Este é o prudente. E a Bíblia está recheada de versículos nos levando a refletirmos, a pensarmos sobre uma vida prudente, para que possamos evitar tantos males do presente século. E aqui eu quero citar para você alguns benefícios de ser prudente à luz da palavra. Porque o livro de Provérbios descreve muitos benefícios da prudência nas nossas vidas. E o primeiro é o autocontrole, para não revidarmos as ofensas. Quantas pessoas têm, depois de tomado algumas decisões, de revidado em alguns momentos de nervoso, de raiva, tem revidado ali a raiva, o ódio ou a agressão e tem se arrependido duramente depois disso.
A pessoa prudente, segundo a luz da palavra, ela se beneficia porque ela desenvolve o autocontrole. Ela não revida. A Bíblia fala: não pagai o mal com o mal. A Bíblia fala ainda que a resposta branda desvia o furor. Então o autocontrole é uma das características e uma das qualidades daquele que tem uma vida prudente. Isso está lá em Provérbios 12, 16. Outra característica do prudente é a humildade, para não exibir o seu conhecimento. Provérbios 12, 23 trata sobre isso. A pessoa prudente é aquela pessoa que, por mais que ela tenha sabedoria, por mais que ela tenha conhecimento, ela consegue se manter humilde, para não humilhar ninguém, para não fazer ninguém passar vergonha, para que ela mesma possa passar por este momento sem chamar muita atenção. O prudente não gosta de ficar chamando muita atenção. Mas quando você vê alguém querendo demonstrar muito conhecimento, pode ficar esperto, porque normalmente quem tem essa necessidade de mostrar é quem não tem. Mas o prudente, ele não tem essa necessidade de exibir o seu conhecimento. E outra qualidade muito importante na vida da pessoa que é prudente é a tomada de decisão. Provérbios 13,16 trata muito claramente sobre isso, sobre essa cautela, esse cuidado. E nós vivemos dias tão acelerados, onde as decisões são exigidas com tanta rapidez, que nós precisamos tomarmos muito cuidado e sermos muito prudentes mesmo nas nossas decisões, porque as consequências depois podem ser totalmente desastrosas para a nossa vida. Então, tomarmos decisões com prudência, com cautela, é outra qualidade, é outra característica, é outro benefício da prudência nas nossas vidas. É claro que nós não poderíamos deixar de fora termos prudência no nosso falar, o quanto isso é importante. Provérbios 14, 15 fala muito sobre essa prudência. Nós temos que pensar antes de agir e não sermos influenciados. Tem muitas pessoas que agem no impulso, que agem na precipitação, que são influenciadas pelo meio, que são influenciadas pelas mídias sociais, que são influenciadas pelos meios de notícia, que são influenciadas por tantas coisas, menos pela verdade. Então, nós precisamos pensar antes de agirmos, para não sermos influenciados por tantas mentiras, tantas coisas que tem hoje nesse mundo. Quantas pessoas estão sendo influenciadas por política, por moda, por tantas coisas, que nós sejamos influenciados pela presença de Deus, pela palavra de Deus, que nós possamos tomar muito cuidado com isso. Outra questão que o prudente é beneficiado à luz da palavra, segundo Provérbios 22, 3, é que ele se desvia do perigo, ele acaba tendo uma direção mais clara e ele antecipa os problemas, ele antecipa o perigo, ele antecipa o mal. Então ele consegue vencer e sair ileso de muitas armadilhas que estão na vida, no caminho de todos nós, que todos nós estamos sujeitos a cairmos. Mas o prudente é aquele que consegue antever isso e se livrar dessas situações. Jesus, ele nos enfatizou de forma muito clara e ele nos disse que a pessoa prudente é aquela que age de acordo com a palavra de Deus, é aquela que age de acordo com as regras que Deus estabeleceu na sua palavra. Aquele que anda com retidão, aquele que cumpre os seus deveres, este é uma pessoa bem-sucedida e prudente. A Bíblia ainda nos fala em Efésios capítulo 5, fala, olha, não andeis como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo, escrevendo agora à igreja de Éfeso, ele dá esse alerta: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Os dias nos quais nós estamos construindo a nossa existência são dias extremamente volúveis, dias complexos, dias problemáticos, e nós precisamos, com muita prudência, pensarmos, refletirmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Paulo alerta, Paulo adverte: vede prudentemente como andais. Ele está falando da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Que nós venhamos pensar e refletir sobre isso. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Que a prudência, Senhor, seja algo visível na vida deles, nas suas ações, nas suas palavras, na sua maneira de pensar, nos seus planejamentos, em tudo
na vida dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe, dando sabedoria, Deus, discernimento, para que com prudência eles possam viver e prosperarem e crescerem e serem felizes e abençoados em todas as áreas da vida deles. Pai, que o Senhor possa tomá-los nesta manhã, dando-lhes graça, sabedoria, ó Deus, e livramento de todo mal. Livra-os de todo mal, Senhor. Esta é a minha oração. Que os teus filhos em prudência possam permanecer e viver abençoados pelo Senhor. Assim eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.